bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Preparados para mais uma aula? Olha, pessoal, a aula de hoje promete, hein? Porque hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é a circulação atmosférica. Então, quando a gente fala sobre circulação atmosférica, nós estamos falando de pressão atmosférica, formação de ventos, formação de nuvens, sobre climas. Isso é importantíssimo para que você possa compreender como é que os climas se dão aí em todo o planeta, né? Porque uma região tem um determinado clima e na outra já apresenta um clima completamente diferente. Semana passada nós falamos sobre a atmosfera, porque a circulação geral se dá onde? Na atmosfera, na camada aí da troposfera, né? Então, por isso, a aula passada foi tão importante para que vocês possam entender aí a composição dessa atmosfera. Então, a gente já sabe que a atmosfera ela é composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, né? E também nós temos aí nessa formação o vapor de água. Afinal de contas, vocês já aprenderam sobre o ciclo da água na natureza e vocês sabem que o nosso ar, né, que o ar que a gente respira, ele também é composto por vapor de água. É por isso que às vezes falam lá no noticiário, sobre a umidade do ar, olha, tomem cuidado porque o ar está muito seco. Então, o que significa isso? A quantidade de vapor de água que tem aí em suspensão na atmosfera. E a gente precisa entender tudo isso aí para poder conceituar tudo, para que tudo possa fazer sentido para a gente, porque não adianta um monte de conhecimento jogado aí se as coisas não se encaixarem, se as coisas não fizerem sentido. Então, vamos lá, pessoal. Convido vocês assim, ó, a acordar, a anotar aquilo que vocês não entenderem, fazer os resumos de vocês, porque o tema de hoje ele é complexo, só que ele é muito necessário para que você possa entender todo o restante depois. Eu sempre falo que essa matéria é uma das mais complexas que tem em geografia, porque é muito abstrato para a gente, né? Quando a gente fala assim, circulação atmosférica, a gente sabe que a gente sente ali o vento, que a gente vê a chuva, mas a gente não consegue entender muito bem como é essa dinâmica, como tudo isso funciona. Então, meu povo, vamos lá, força na peruca e vem comigo para a gente tentar aí entender melhor como tudo isso funciona. Bom, vamos começar por onde? Pelo começo, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, a gente vai começar falando sobre um dos elementos climáticos, que é a pressão atmosférica. Gente, é impossível entender climatologia, é impossível você entender formação de ventos, áreas úmidas, áreas secas, se você não entender como é que funciona a pressão atmosférica. Então, o próprio nome já diz, pressão significa o quê? Que está pressionando algo ali, né? Então, vamos pensar que o ar, vou pôr aqui um monte de bolinha aqui no fundo aqui para ajudar aí no entendimento de vocês, para ficar mais palpável. Então, imagina que o ar, ele é composto de várias bolinhas, que são as moléculas de ar. Essas bolinhas, né? Essas moléculas, quando nós estamos numa região mais fria, essas moléculas, a tendência é que elas estejam todas próximas uma das outras, todas mais juntinhas. Por quê? Porque nessa área vai ter uma maior pressão atmosférica, então elas estão mais pesadas, mais juntinhas ali. Então, nós temos uma área, né, de alta pressão atmosférica. Quando a gente fala em alta pressão, você tem que pensar nisso. Alta pressão, moléculas juntinhas. Baixa pressão, não estou apertando nada, então elas estão livres, elas estão aí
passeando, elas estão mais distantes uma das outras. Então, a gente diz que tem uma zona de baixa pressão atmosférica. Então, tem lá alta e tem lá baixa. Quando a gente fala em alta pressão atmosférica, nós estamos falando de um ar mais pesado. Quando nós falamos de alta pressão atmosférica, nós estamos falando de um ar mais leve. Até aí, certo? Fechou? Beleza. Agora, como é que funciona essa dinâmica quando a gente coloca temperatura aí no meio? Vocês já ouviram falar que o ar quente sobe e o ar frio desce? Então, quando a gente tem um lugar frio, o ar está descendo. Por que está descendo? Porque ele está mais pesado. Quando a gente tem um ar mais quente, o ar ele é mais leve e ele está subindo. Então, temperaturas mais quentes, ar mais leve, menos pesado, portanto, baixa pressão. Então, isso, pessoas, vocês têm que guardar aí na cacholeta de vocês. Vamos fazer aqui, ó, vou fazer um esquema aqui do lado. Então, baixa pressão atmosférica, temperatura mais quente, ar mais leve, zona de baixa pressão atmosférica, certo? Alta pressão atmosférica, temperaturas mais frias, o ar mais pesado, moléculas mais juntinhas. Então, lugares quentes, baixa pressão, lugares frios, alta pressão. Beleza? Conceito dado, vamos à prática agora, né? Vamos lá, vocês estão me acompanhando, né? Então, olha, vamos falar agora do nosso planeta. Vamos pegar lá o nosso globo, vamos pegar o globo ali pelos paralelos, para a gente estudar aí as zonas térmicas da Terra. Vamos lá, vocês já viram aí, né, esse globinho, eu já mostrei inúmeras vezes para vocês nas outras séries, e acho que até esse ano também, nem me lembro mais, mas já mostrei muitas vezes essa imagem, não é novidade para vocês. Então, nós temos aí linha do Equador. O que a professora de geografia de vocês, aquela pessoa linda, maravilhosa, falou 1000 vezes já, que aquela região da linha do Equador é a região mais quente e mais úmida do nosso planeta, não é? Todo mundo lembra disso que eu falei, não lembra? Então, linha do Equador, área mais quente, área mais úmida. Vamos ligar ali com o conceito que eu acabei de passar? Área quente e úmida, a gente vai ter o quê? Uma zona de alta pressão ou uma zona de baixa pressão? Pensa aí, vou pôr um reloginho aqui do lado, ó. Então, se é uma região quente, eu vou ter uma região de baixa pressão atmosférica. Se é baixa pressão atmosférica, eu tenho na linha do Equador aqui, né, no meu paralelo de referência, no meu paralelo zero, eu vou ter esse ar, né, essas moléculas de ar subindo, porque elas estão aquecidas. Lembra do balão lá da festa junina, que você coloca foguinho lá e ele sobe porque é o ar quente que está fazendo ele subir? Então, linha do Equador, o ar quente, zona de baixa pressão, o ar quente ele está subindo. À medida que esse ar quente sobe, ele está carregadinho de vapor de água. Esse vapor de água, à medida que esse ar vai subindo, existe uma coisa chamada gradiente vertical térmico, que diz o seguinte, que a cada 1 quilômetro que você sobe, a temperatura diminui em média 6 graus, 6,5 graus Celsius. Então, quanto mais alto, mais frio vai ficar o ar.
Então, ele vai subindo quente, ele vai esfriando, chega uma hora que ele vai esfriar tanto que aquelas moléculazinhas que estavam todas lá separadinhas, elas vão começar a sentir frio e elas vão começar a se juntar, vão começar a ficar mais densas, mais pesadas e elas vão fazer o quê? Descer. Então, isso é o que a gente chama de circulação, né? Esse movimento aí convectivo, né? Então, esse ar quente vai subir, vai resfriar e ele vai descer frio e pesado. Ele vai começar ali subir, onde? Na linha do Equador, paralelo zero. E ele vai descer onde? Nos paralelos 30, tanto para o norte quanto para o sul, que são os famosos o quê? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Tá vendo por que eles têm um nome? Por que esses paralelos são importantes? É justamente para a gente medir aí as zonas climáticas da Terra. Então, subiu ali no Equador, desceu, né? Formando o quê? Uma zona de alta pressão. Então, onde ele está descendo, ele sai de uma zona de baixa pressão, subiu, formou uma zona de alta pressão aqui. Quando esse ar chega aqui, ó, quando esse ar chegou aqui embaixo, ele precisa ir para algum lugar, certo? Ele precisa escapar, porque a zona de alta pressão ela está sendo tão pressionada que esse ar ele precisa procurar um lugar para ele ir, procurar uma válvula de escape, para que tenha o equilíbrio aí da natureza, para que tenha essa circulação, para que o ar circule, ele nunca vai ficar parado. Essa circulação, essa movimentação do ar é o que a gente chama de vento, pessoal. Então, vento é o ar em movimento, né? Então, o vento nada mais é do que essa procura pelo equilíbrio entre zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão. Então, a alta pressão pressionou ali, precisou escapar e foi para uma zona de baixa pressão. Quer ver um exemplo bem ridículo? Não tô devendo nada para ninguém, posso pagar amigo, então vamos lá, vou pegar um papelzinho aqui. Vamos lá para um exemplo bem ridículo e bem prático para vocês. Vamos fazer aqui, faz junto comigo para não pagar mico sozinha, vai, colabora com a Pro aqui. Então, ó, vamos fazer dentro da nossa boca uma pressão. Para que faça uma pressão, o que a gente vai fazer? Não é para tirar print. Não é para fazer figurinha com essa coisa ridícula, mas porque eu estou aqui em prol do conhecimento, né? Então vamos lá. Zona de alta pressão. Como é que eu vou ficar, né? Assim, se eu for jogando ar para dentro da minha boca, vai chegar uma hora que não vai aguentar. Então vai, ó. Esse ar ele precisou sair. Ele estava numa zona de alta pressão e ele precisou procurar uma zona de baixa pressão, um lugar que não tivesse tão pressurizado ali. Então vamos lá, ó. E olha lá a formação do vento, zona de alta pressão. O ar ele vai se deslocando, procurando lugares onde a pressão atmosférica está menor. Ok? Até aí? Beleza. Só que, voltemos lá para a linha do Equador, esse ar que está subindo. Lembra que eu falei que o ar, ele também sobe com o quê? Com vapor de água? Pois bem, linha equatorial, formação do quê? Da maior parte das florestas aí do nosso planeta. Vai ser nessa região da linha do Equador que tem a maior formação de florestas em vários continentes. Então, a gente tem aí uma área de baixa pressão, esse ar ele subiu, só que o vapor de água ele vai precisar descer, porque o vapor de água ele não vai ficar acompanhando aquele movimento de convecção. Então, o que acontece? O vapor de água ele sobe, forma as nuvens e cai. E esse ar que
continuou ali aquele movimento cíclico, quando ele esfriou, né, choveu, o ar continuou. Esse ar, ele volta o quê? Ele volta seco. Então, ele não é mais, a gente não pode falar que é uma área mais úmida, porque a umidade já caiu ali naquela região equatorial. Então, esse vento, que é o que a gente chama de contralísio, ele continuou ali como? Sem umidade, porque a umidade já retornou ali para o solo. Então, ele continuou mais seco e aí ele foi cair ali quase sem umidade, né, com um menor índice de umidade ali nos trópicos, que eu falei para vocês que é o de 30 graus. Então, a gente pode dizer que uma zona de baixa pressão, ela é uma zona mais úmida. E uma zona de alta, ela é quente e úmida. E uma zona de baixa pressão, ela é fria e seca. Isso explica, por exemplo, quando a gente fala aí, quando a gente vê lá no globo, né? O paralelo zero, e depois a gente olha ali no zero, na linha do Equador ali, a gente olha o quê? Formação de florestas. Depois dessas florestas, a gente pode ver algumas formações de clima árido, de clima seco, por exemplo, a formação dos desertos. Então, é explicado por quê? Por essa questão da circulação atmosférica aí, que traz ou não a umidade para aquela região do globo. E aí nós temos lá no exemplo, né, que eu já coloquei aqui para vocês, mas eu vou colocar de novo, a gente tem aí o esquema da circulação atmosférica pelo globo todo. Vamos olhar? Vamos acompanhar aí comigo? Bom, pessoal, então, olha, vamos olhar aí, né, através das imagens que eu coloquei aí na tela para vocês, vamos ver como é que tudo isso que eu falei funciona. Então, a gente tem aí as setas vermelhas que vão exemplificar o que a gente chama de células de Hadley. Por que Hadley? Hadley foi o nome do cientista que as descobriu, que as estudou. Essa célula, ela mostra o quê? As zonas de baixa pressão que saem ali da linha do Equador, né? E que formam aí esse movimento circular, esse movimento convectivo, transformando ali o paralelo 30, né? Tanto o norte quanto o sul, numa zona do quê? De alta pressão, que é caracterizado por esse ar que resfriou e foi cair ali nos paralelos 30, certo, galera? Então, esse em vermelho aí, ele exemplifica a célula de Hadley. Por que faz esse movimento circular, pessoal? Por que ele vai formando, assim, essa movimentação e esse desenho aí? Até mesmo por causa do movimento de rotação da Terra, né? Então, a gente diz aí que o movimento de rotação ele vai influenciar, né? Que é um movimento que a gente chama de força centrífuga da Terra, né? Então, esse movimento ele vai dando origem aí às células. Só que as coisas não param por aí. Se você observar aí no desenho, nós temos os dois polos, né? O polo norte e o polo sul. Se eu falei para vocês que quanto mais frio maior vai ser a pressão atmosférica, imaginem aí nos polos, galera, o que vai acontecer. Então, quando forma-se uma zona de alta pressão aí nos polos, lembra que eu falei que o ar ele vai se deslocar de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão? E aí vai formar o vento? Pois bem, é por isso que nós temos aí as correntes de ar polares, né, que trazem o frio aí para todas as latitudes, né? Então vai até mesmo regulando a temperatura do nosso planeta, vem as frentes frias. Então a gente pode dizer o quê? Que a célula polar, que é essa que se forma aí nessa área de polo, ela é a região com a maior pressão atmosférica do planeta.
E aí, imagina, pessoal, tem uma zona de alta pressão lá no círculo polar e uma zona de alta pressão que se forma através das células de Hadley. Isso vai fazer com que se forme outra célula aí no meio, porque imagina, tem uma coisa circulando aqui na altura do Equador, outra coisa circulando lá nos polos, e esse meio aí ele vai ser influenciado, ele vai entrar nessa movimentação toda e formar o que a gente chama de células de Ferrel. Então, nessa região aí do planeta, nós vamos ter o quê? Aqueles climas intermediários, né? Então, aquele clima que pega tanto as características de regiões mais quentes, ali mais próximas à linha do Equador, quanto características das regiões que vêm dos polos ali. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido até aí como funciona essa dinâmica. Não se desesperem, estudem aos poucos, né? Assistam o vídeo mais que uma vez. Se precisarem, assistam aí outros professores com outros tipos de linguagem lá no YouTube, porque às vezes você não entende a forma que eu falo, mas você entende a forma que um outro colega explica. Então, caso você não tenha entendido muito bem aí essa questão, é só me procurar, é só pesquisar também, de repente, seguir aí os passos que eu dei para vocês, certo? Agora que você já entendeu como é a relação, né, entre zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão, formação do vento e as células, né, célula polar, célula de Ferrel e célula de Hadley, nós vamos falar um pouquinho de movimentos ciclonais e anticiclonais. Aí você fala, meu Deus, professor, eu não acredito que você vai confundir ainda mais a minha cabeça. Não vou confundir, não. Pelo contrário, nós estamos desatando os nós aí. Quando você vê uma publicação, né, principalmente, gente, Enem adora fazer esse tipo de coisa. Então, lá no Enem, ele pode perguntar assim, ter alguma questão que fala sobre zonas ciclonais e zonas anticiclonais. É só você pensar o seguinte, ciclonal. Então, quando você tem um ciclone, né, ele está subindo. E anticiclonal, se é anti, é ao contrário, anticiclonal, ele está descendo e se espalhando. Lembra que eu falei que o vento, ele é o quê? Nada mais é do que a diferença de pressão procurando o equilíbrio? Então, esse ar pesado, ele está descendo e ele vai descer em forma de espiral, até mesmo pelos motivos que eu já expliquei da questão da rotação da Terra. Então, tudo aqui é meio que cíclico, então ele vai descer em forma espiral, né? Então, ele vai descer ali, formando maior pressão e se espalhar, certo? Então, imagina aqui, ó, está descendo e vai espalhar o ar. É anticiclonal. Isso é característico do ar que está descendo, portanto, ar descendo, galera, zona de alta pressão. Então, em locais onde tem uma zona de alta pressão atmosférica, nós vamos ter o quê? Zonas anticiclonais, onde o ar ele desce e se espalha. Aí, nós temos as zonas de baixa pressão, onde o ar está subindo. Então, nós vamos falar que é o quê? Forma ciclonal. Então, o ar ele está saindo das zonas de alta pressão e ele está, ó, subindo em forma de espiral, formando uma área que a gente chama de ciclonal, ok? Então, pessoal, isso era o que eu tinha para falar sobre a circulação geral atmosférica. Se eu encontrar algum videozinho, alguma animação, eu coloco nos vídeos complementares, em vídeos sugeridos para vocês lá no Classroom. E agora nós vamos falar um pouquinho, continuar no tema, né? Mas nós vamos falar de um tema bem gostoso aí, que é o quê? A chuva.
Então, você pensa que chuva é só chuva? Chuva é simplesmente chuva? Se eu perguntar para você quais são os tipos de chuva, o que é que você vai me responder? Você vai responder que a chuva é chuva molhada, por exemplo? Que chuva forte, chuva fina, garoa, chuvisco, temporal? É isso que você vai responder para mim? Claro que não, né? Nós vamos ter, galera, três tipos de chuva. Então, existem as chuvas frontais, as chuvas convectivas e as chuvas orográficas ou de relevo. O que são esses três tipos de chuva? Então, vamos começar aí pelas chuvas frontais. O que são as chuvas frontais? Então, bora lá, vamos pensar aí. Quando a gente fala em frontal, nós estamos até mesmo dizendo o quê? De frente. Então, uma de frente com a outra, o choque entre as duas, né? Elas estão ali, uma encarando a outra. Elas quem, né? As correntes de ar. Então, aquela corrente de ar que vem ali carregada de umidade, né? Com as nuvens, né? Então, quando a gente tem uma corrente de ar fria que se encontra com uma corrente de ar mais quente, vai ter o choque entre as duas. Então, quando elas se encontram, vai ter esse choque e vai acontecer o quê? Vai chover. É aquela chamada de. Sabe quando você tá lá vendo televisão que fala assim, que a mulher do tempo lá fala assim: ah, uma frente fria está se aproximando da cidade de São Paulo. Aí você fala assim: xiii, vai chover, vai mudar o tempo. Ou então a sua mãe fala assim: ah, você viu? Vai mudar o tempo, hein? Deu lá na televisão que tá chegando uma frente fria. É bem essa questão aí que a gente tá falando. Então, quando uma frente com temperatura diferente se encontra com a outra, a gente vai ter esse choque entre as duas que vai provocar esse tipo de chuva que a gente chama de frontal. Quais são as características? Aquela chuva que causa estragos, por quê? Ela dura vários dias, então é aquela chuva assim que passa a semana inteira chuvosa, ou que fica 3 dias, sabe aquela chuva melequenta, aquele tempo melequento que chove, para, aquela coisa que não ata e nem desata? É isso aí. Por que que causa estrago? Porque imagina, choveu, o nível do rio já tá alto, aí chove de novo, aumenta mais, chove de novo, aumenta mais. E aí chega uma hora que o rio vai transbordar. O mesmo vai acontecer com as encostas dos morros aí que já tá úmido e aí o sol não sai, fica aquele tempo fechado. Então nós temos aí esse tipo de chuva que é a chuva frontal. Aí nós temos a chuva convectiva. A chuva convectiva é aquela que ou é 8 ou é 80, sabe? Geralmente ela é 80. Por quê? Geralmente esse tipo de chuva se dá naqueles dias de calor muito intenso. Então, quando faz aquele baita calor durante o dia, você chega e fala assim: "Xi, hoje à tarde vai vir aquele temporal". Daí, olha, batata. Quando dá 3 horas da tarde, começa aquela nuvem preta, aquele céu de Harry Potter, e aí parece que vai cair o mundo, e às vezes quase que cai mesmo, né? Onde dá aquelas enchentes que vêm de uma hora para outra, que os rios transbordam aí, que dá o maior prejuízo para a galera que está na rua. Temporais com raios e trovões. Por que isso, pessoal? Por que essa chuva tão intensa? Por que a chuva convectiva? Lembra do movimento de convecção que eu acabei de falar para vocês? Estava tão quente que a água ela evaporou com uma rapidez muito grande, formou a nuvem, essa nuvem vai ficar pesada e vai cair de uma vez, vai cair um tibum. Qual é a característica principal desse tipo de chuva? Chuva rápida e intensa, principalmente quando? No verão, é por isso que elas também são chamadas de chuvas de verão. Então, quando a gente fala chuva de verão, a gente está falando de chuva convectiva, certo? Fácil, né? Essa daí é tranquilex. E aí nós temos as chuvas orográficas ou chuvas de relevo, que eu acho muito fofo. Então, o que é uma chuva orográfica, uma chuva de relevo? Imagina que você tem aí uma barreira de relevo em alguma região, ou seja, numa região serrana,
ou seja, numa região de praia. Então, vamos pegar como exemplo a região praiana aí. Imagina que tem lá a praia, que é uma zona úmida, porque tem muita água ali, ela vai evaporar. E aí tem aqui a praia e nós vamos ter a Serra do Mar. Então imagina que quando você vai para Santos, você desce a Serra do Mar. É uma barreira de relevo. Então nós temos aqui, ó, a serra e a região mais de planície. A água que evaporou aqui formou a nuvem, só que essas nuvens elas vão ser carregadas pelo vento. Quando chega aqui, ó, no pé da serra, ela vai encontrar uma barreira, que no caso é uma montanha, ou é uma serra, ou é um morro, seja lá o que for. Ela vai encontrar e ela não vai conseguir simplesmente fazer isso aqui para ir lá para o outro lado e seguir o caminho dela. Então ela fica presa aqui. É por isso que quando você pega o carro e você vai lá para a praia, você sai de São Paulo, tá um baita de um sol. Quando você chega na região da Serra do Mar, o tempo fecha geral, começa aquela neblina e você fala: "Ah, meu Deus do céu, eu nem peguei blusa, vai esfriar lá na praia, olha que virada de tempo." Na verdade, não é, porque você está passando por onde? Por essa área onde as nuvens estão presas ali. E aí vai chegar uma hora, pode ser que fique só na forma de neblina, né? Quando tem pouco acúmulo de água aí nessas nuvens, ou pode chover também. Vai chegar uma hora que ela vai pesar e ela vai chover ali na Serra do Mar. E às vezes, o que acontece? Você saiu de São Paulo, tá calor, passou pela Serra do Mar ali, toda aquela área de neblina. Quando você desce, que você pega aquela avenida já à beira-mar, você vê que o céu tá ali azul, como estava em São Paulo. Então, na verdade, você passou por onde? Por uma área ali de nebulosidade, uma área de formação do quê? De chuva orográfica, certo? Fácil, não é? E é interessante, porque eu tenho certeza que você já passou por uma situação como essa. Essa chuva também a gente chama de chuva de pé da serra, né? Que é aquele tempo tá sempre meio nublado, sempre bem úmido naquela região, e é por isso que geralmente nas serras do mar a gente tem aquela vegetação mais fechada, né? Uma vegetação que parece ali uma floresta, mas na verdade não é uma grande floresta, mas é uma área de mata fechada ali que tá sempre verdinho, é por causa da quantidade de vapor de água em suspensão ali. E aí você tem uma característica, galera. É assim: de um lado da serra é mais úmido e do outro lado da serra geralmente é mais seco, vai chover menos, justamente por quê? Porque a chuva ela ficou toda ali, essa massa de ar que vem úmida do litoral, nem sempre ela consegue ter altura suficiente para passar pro lado de lá, e aí o lado de lá fica mais seco do que o lado de cá, certo? Deu para entender aí, pessoal? Qualquer dúvida me chama, vocês sabem que vocês podem contar comigo. E vou passar aqui uma lição de casa para vocês, porque eu sei que vocês estão ansiosíssimos por tudo isso, porque vocês gostam muito de fazer as atividades. Essa tabelinha que tem aqui na página 17, vocês não precisam fazer nesse momento. O que vocês vão fazer são somente os exercícios, então, da página 17 e da página 18. Tem algumas questões aí que elas são dissertativas, então você pode fazer no próprio livro. Caso não caiba, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Não precisa fazer no caderno. O que você faz? Pega aí um post-it, pega um papelzinho e aí você cola aqui por cima para não perder, certo? Então você coloca aqui, tá respondendo a primeira questão, não coube. Continua no post-it e cola ali. E depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar duas fotos. Vai tirar uma foto da página 17, uma foto da página 18 e me mandar lá pelo Classroom para eu poder marcar ali que vocês realizaram a atividade dentro do prazo proposto, hein?
Lembra disso daí. É muito importante que vocês cumpram os prazos pré-estabelecidos. Tá bom, pessoal? Por enquanto é só. A gente vai ficando por aqui. Tem uma questãozinha aí que eu acho que vocês vão falar: ah, professora, você não explicou isso, que é acerca da formação de nuvens. Pensaram que eu ia esquecer, eu não esqueci não. Esses tipos de nuvem, essas formações aí, eu quero que vocês façam alguma atividade que vai ficar a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer um resumo, um mapa mental, ou se você quiser fazer só o desenho, ou se você quiser retirar imagens da internet, você pode pegar, né? Aí você vai ver lá os tipos de nuvem que está lá na página 14. Você vai ilustrar de alguma forma esse conteúdo e colocar onde? Lá no site de vocês, tá bom? Lembra que eu falei que no decorrer das semanas que eu ia orientando? Então, lá na galeria de fotos de vocês, ou até mesmo naquela seção que seria um mapa, por exemplo, você pode colocar aí algo relacionado aos tipos de nuvem, certo? Então, a atividade da semana: alimentar o site de vocês com alguma referência sobre os tipos de nuvem, fazer aí os exercícios da página 17 e 18 do livro. Agora eu vou de vez, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e ó, firmes e fortes até o fim, hein? Tchau, tchau.